Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook, /programa Gente que Fala. À sua disposição, o chat no site da AltV, o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone aqui em São Paulo, 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Mário Covas Neto. Covas, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, estar aqui novamente com vocês, Ancopé, e com os colegas aqui de bancada. Eu ia dizer que você é presidente, não é filiado, mas é presidente do Diretório Municipal do PSDB. Não é apenas filiado. É uma atribuição a mais aí. Sim, né? sim. Mas a gente está vivendo um momento muito interessante dentro do PSDB, teve a realização de prévias para a escolha de candidato a prefeito e você presidir o diretório nesse momento é uma coisa muito interessante. Também conosco o vereador Paulo Frange. Prazer tê-lo aqui, Frange. Prazer é meu, Ancopé. É um prazer enorme. Faz? Quantos mandatos? 5 mandatos? Está indo para a sexta eleição? 5 mandatos consecutivos. Vamos disputar sexta vez. Eu ia dizer que é filiado ao PTB, mas é muito mais, é líder do PTB na Câmara Municipal. Sou líder do PTB, na bancada do PTB na Câmara Municipal. A gente tem por hábito alternar as lideranças para que o partido possa ter a oportunidade de ter vereadores cada vez utilizando um cargo de mais expressão na bancada. O Gente que Fala está no ar há 15 anos, e há 15 anos você era bastante frequente no nosso programa, depois se distanciou, espero que possa retornar. Vamos estar sempre à disposição. A missão agora de ter passado aí 1 ano e meio com a lei de zoneamento nos afastou de quase que todos os espaços que a gente tinha para participar. Também conosco o professor, administrador de empresas, Vitor Kobayashi. Prazer tê-lo aqui, Vitor. Prazer é meu, Zancupé. O nome é bastante consistente em todas as áreas. Você é professor universitário, na política, tudo? Meu pai foi político muitos anos, professor também pré-vestibulares, né? Então estamos acompanhando. Temos o Instituto Paulo Kobayashi, que realiza ações sociais e que mantém um pouquinho do trabalho dele. Você também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Isso, a sociedade que cuida aí da cultura nipo-brasileira no Brasil. Também conosco o administrador de empresas, Cláudio Fernandes Amadio. Cláudio, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zancopé. Obrigado pela minha estreia hoje, né? Você é diretor da Cidade do Livro, é isso? Isso mesmo, Cidade do Livro. Então, daqui a pouco eu vou querer que você detalhe sobre a Cidade do Livro. Com okay? todo prazer. Gravação em áudio gravado pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, Fabiano Silveira, atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, aparece orientando o executivo, e Renan Calheiros, presidente do Senado, sobre providências e ações contra a Lava Jato. A gravação, feita em 24 de fevereiro, ocorreu na residência oficial do senador. Então, a coisa vai mais longe ainda. O Sérgio Machado orientando o Fabiano Silveira e também o Renan Calheiros. Mário Covas, Paulo Frange, Cláudio Fernandes, Kobayashi. Vamos lá, eu vou começar aqui então. Eu ontem assisti esses depoimentos e tal. Nós tivemos um momento muito complicado, porque o nível de desconfiança da classe política é total, e com razão, diga-se de passagem, com razão. Mas nesse caso específico, que está a notícia, eu não consegui verificar exatamente esse teor de que
providências e ações contra a Lava Jato. Eu não enxerguei isso, pelo menos no trecho que eu vi. O que eu li aqui, que é o que está em todos os noticiários, você não Não, assimilou esse ponto? não, eu vi o seguinte, uma conversa entre pessoas. Óbvio, você pode agora falar assim, mas o cara é ministro e tal. Não era ministro à época. Ele era um conhecido, um amigo, etc., do Renan Calheiros, que provavelmente foi quem o indicou, inclusive. E ali uma conversa sobre as ações que estavam ocorrendo naquele momento nas investigações da Lava Jato. Eu, sinceramente, a não ser que eu não tenha visto a notícia por completo, mas eu não vi ali nenhuma ação que desenvolvesse algum tipo de orientação para evitar que a Lava Jato faça isso ou aquilo. E eu não estou aqui para defender a posição dele, não. Eu estou querendo ser justo com o que eu vi. Pode ser que eu esteja enganado e peço desculpa se tiver. Mas esse momento é tão delicado que qualquer marola parece uma onda gigantesca. E é razoável que se veja isso, porque, afinal, é uma gravação de alguém que está fazendo uma delação premiada. Portanto, é alguém que já está com uma acusação e, provavelmente, uma acusação procedente, tanto que está fazendo delação. Contra o presidente do Senado, que tem acusações contra ele. É óbvio que, a partir daí, você imaginar que aquilo é um conluio para fazer ações, para evitar que eles próprios sejam acusados, ou sejam condenados, ou sejam... Enfim, é possível você chegar a esta conclusão. Mas, do que eu li, desculpe, carece um pouquinho mais de força aquilo lá. Parece, nós mesmos aqui podemos estar conversando informalmente sobre qualquer assunto e cada um dar a sua opinião. Isso não quer dizer que a nossa opinião seja uma ação efetiva sobre aquele assunto. Nesse momento, é muito mais fácil você atirar pedra do que fazer uma defesa desse jeito. Mas eu não conheço o rapaz, não sei quem é, não conheço esse ministro, não tenho ideia. De repente, eu estou até fazendo a defesa de alguém que nem merece essa defesa. Mas eu estou querendo ser justo com o que eu vi, né? E não acho que foi exatamente assim. Enfim, não sei se os demais aqui observaram isso também ou não, enfim. Eu acho um momento bastante difícil. A sociedade tem um nível de cobrança elevado, tem que ter. O que nós temos que tomar muito cuidado é a forma como a imprensa tem noticiado alguns fatos e muitas vezes já traduzindo a visão que ela tem num julgamento. A figura que me pareceu ontem, assisti também pelo Fantástico, é que alguém que está ali na condição de advogado, ouvindo uma conversa, discutindo um assunto. Mais preocupa ainda alguém que vai preparado para gravar tudo isso e estimula uma série de perguntas. O caráter de um camarada que faz isso é absolutamente curioso, tem que ser tratado não a nível só de psiquiatria, mas também a nível de comportamento humano. Sair gravando conversas privadas para poder depois se utilizar desse tipo de trabalho. Porque isso, na verdade, é um trabalho, ele está ali a mando de alguém, com certeza. Eu fico muito preocupado, porque nós estamos julgando o livro pela capa, julgando as pessoas pelo eu ouvi dizer, e todos nós podemos estar sendo acusados de qualquer situação. Eu acho que a política hoje ela está realmente passando pelo seu pior momento, né? A política, e aí acaba sendo o político envolvido. Nós temos que separar uma coisa da outra. A política é uma ferramenta extraordinariamente importante, não se faz nada sem ela. Nós vamos precisar agora de ter políticos capazes de movimentar a política com qualidade. Mas eu concordo com o Mário Covas quando ele diz que nós precisamos de ter prudência, ter cuidado e analisar melhor. Já tem trechos, inclusive, que não são fáceis de entender. Audíveis. E não são audíveis, então acho que precisa ter muito cuidado com isso. E tem mais uma coisa, me permita. Eu tenho receio das consequências disso. Eu já tenho visto em grupos de WhatsApp e tal, da internet, de gente já defendendo situações de
situações lamentáveis, de volta do militarismo, ou de uma ditadura, ou de que alguém, um salvador da pátria para fazer as coisas. Eu não acredito nisso, eu não acredito em que alguém é tão capaz que seja que vá controlar as coisas sem uma dose de autoritarismo, sem um vício. Eu acho que a democracia é o caminho. Agora, a democracia implica em você ter a transparência nas ações, etc. E, portanto, esse tipo de coisa vai surgir, sempre vai surgir. Você não pode negar uma classe, a classe política como um todo, porque aí é você desacreditar no sistema. E eu realmente acredito no sistema e mais. É preciso separar o joio do trigo mesmo. E essa Lava Jato vai, pelo visto, ainda ter muitas fases. E vamos depurando, é assim mesmo. Tenho certeza que o que restar disso vai ser muito melhor do que o iniciou, com certeza. E aí, a partir daí, a gente pode construir um novo patamar. O que me preocupa é a impaciência de ver os resultados acontecerem mais rápido. E, portanto, vamos limpar tudo. Agora, limpar tudo com força, sem usar dos instrumentos democráticos, para mim é um erro que a gente não pode permitir que aconteça. Agora, uma coisa vai ficar muito claro, né? O presidente Temer tem agora uma missão de trazer confiança ao brasileiro e à avaliação internacional. Acho que qualquer membro da equipe hoje que esteja sob suspeição, ele deve avaliar e pedir para que se afaste, para permitir que a gente possa ter uma credibilidade do governo. Correto. Lógico, se esse advogado, nesse momento, não realmente ultrapassou os limites avaliado, tem que se afastar. Aconteceu com o Jucá. O melhor foi mesmo afastar, já está mais do que claro. Agora, para que se tenha a constituição de uma equipe de transição forte nesse momento, um governo interino, para que tenha credibilidade, vai ter que tomar algumas atitudes que vai doer, porque muitas vezes são pessoas selecionadas por ele mesmo, né? Está correto. Eu também concordo com o Mário Covas, com o Paulo Frange. Eu acho que nesse momento que a classe política também está tá um pouquinho com o nome assim, um pouquinho não, mas Você é muito gentil. mas tá todo mundo de olho, todo mundo. Eu também não vi nenhuma fala mesmo que comprometesse. A gente escuta todo mundo, né, numa conversa. Não quer dizer que a gente vai aceitar as sugestões das pessoas. Eu vi que o próprio Sérgio Machado orientou, né, os participantes da conversa, mas até lá, passar o passo deles aceitarem essas sugestões e praticarem, isso é uma outra conversa, né? Então, tem que ir um pouquinho mais a fundo disso. Não dá para ser somente, né, que nem o Paulo comentou, a maldade da pessoa ir lá e gravar uma conversa, né, já com esse intuito, né, fazendo perguntas e dando opiniões já com o objetivo mesmo de comprometer, né, é um outro fator que precisa ser medido. A minha preocupação, não sou da classe política, mas o que eu vejo, ao meu ver, com relação à leitura, como eu associo isso? Até pouco tempo atrás, a discussão era em cima só de manchetes. Então, as pessoas liam a manchete e já faziam uma discussão sobre o assunto sem se aprofundar, como foi a palavra que ele usou agora há pouco. E agora, com as gravações, nem se ler mais precisa, só escutar. Uhum. E não se aprofunda numa leitura para se ter uma visão mais ampla sobre todo esse momento que vem acontecendo. Então, eu sinto que as pessoas precisam se aprofundar um pouco mais na história, no que acontece, e não viver só o momento e viver de uma manchete, de um pequeno momento. Então, eu acho que realmente precisa ser avaliado, mas hoje tudo que se relaciona à política já vem carregado, já com um peso, um ônus muito grande, né? Paulo Frange, lembrei agora de histórias que se contavam de políticos antigos, né, que só tratavam as coisas, principalmente nos estados à beira-mar, lá dentro,
com a água pelo pescoço, sem possibilidade de gravar nada. Ou na sauna também, né? A sauna ainda é possível, né? A tecnologia, mas dentro com a água pelo pescoço, não há recurso tecnológico que supere isso. As histórias antigas da política. Gopé, eu sinto essa situação no dia a dia. Eu continuo médico atendendo no meu consultório. E hoje, estou vindo agora do consultório. Chego lá pelas 7 da manhã. E é impressionante a relação médico-paciente, ela é extremamente forte, ela é intransferível e revestida de um manto que eu posso dizer que é sagrado nesse momento, porque você está dentro de um confessionário, teu consultório. E ali a relação que a gente estabelece com as pessoas é muito forte. Essas mesmas pessoas, quando estão numa audiência pública e tratando de um assunto onde me vê como político, questionam algumas situações. Eu acho muito interessante que muitas vezes se consegue separar uma coisa da outra. Ali você é o médico e lá fora você é o vereador da cidade. Eu acho muito interessante. E aí a gente percebe o quanto é doído quando você sai de dentro do consultório, aí você está do lado de fora, você se junta à classe política e é visto como todos ao mesmo tempo. A mesma coisa é o advogado. Quando está exercendo a sua atividade e ele é político, ali existe toda uma confiança. Você deposita e passa uma procuração para ele te defender. É confiança absoluta. E aí você tem essa mesma pessoa ocupando um cargo político. Esse misto da atividade profissional nossa com a atividade política, que é um cargo que você está na política, muitas vezes nos choca. Até a gente percebe que o tratamento é diferente. É muito interessante, é muito curioso. Você é um dos médicos mais conceituados em São Paulo, um dos cirurgiões mais conceituados. Sou clínica da cardiologia. É um cardiologista conceituadíssimo em São Paulo. Como é que faz para optar entre a política e os teus pacientes, Então, os teus, não sei se seriam pacientes, mas os teus amigos do peito não questionam você? Eu completo o paciente de número 51.000 este ano ainda no meu consultório, desde que comecei o consultório há 40 anos. O que é interessante é que não maculou a relação e às vezes você faz alguma postagem de alguma situação em que a pessoa é alcançada e ela tem 10 anos que não está no consultório. Ela escreve embaixo e conta alguma coisa em comum. Até pessoas que nós encontramos há mais de 20 anos, que não teve oportunidade de retornar mais, você encontra e o carinho é o mesmo. No sábado fui numa festa cigana, encontrei o senhor Benedito Sbano, o mais antigo ainda vivo da família Sbano, que trabalha com a cultura cigana, uma festa bonita. Ele chegou e me falou uma frase que me chamou muita atenção pela beleza e pelo carinho. Me conheceu 40 anos atrás. Na hora de ir embora, eu não vou dizer que foi um prazer muito grande encontrá-lo, porque é um prazer muito grande. Muito obrigado pela amizade. Eu saí de lá tão motivado, né? Puxa vida, são 40 anos, a família frequenta o consultório durante 40 anos e a gente recebe esse tipo de carinho na rua. Ele me viu como médico. É interessante, não tem muito como separar. A gente consegue manter essa relação com a relação sagrada, intransferível da relação médico-paciente. Não chegou a macular, graças a Deus, até porque eu pretendo continuar médico até o último dia da vida, quero continuar velhinho no consultório. Vocês dois têm a política no nome, né? O Mário Covas e o Kobayashi têm a política no nome. Como é que é essa identificação? Estou esquecendo um pouco a pauta aqui, aproveitando vocês aqui, porque eu acho que você é advogado. Eu sou advogado. Então. Não, eu ainda tenho o mesmo nome do meu pai, né? Quer dizer, não é só o sobrenome, é o mesmo nome. Esse é o peso maior? E ele tinha um apelido e eu nasci com o mesmo apelido dele no diminutivo. Então, quer dizer, não. Zuzinha. Então, ele era Zuza e eu Zuzinha. Então já nasci até com o apelido. Mas meu pai deixou uma história muito bonita aqui na política e as pessoas. Não é comum isso, não é raro, não. Muitas vezes eu vou em algum lugar na cidade, especialmente na periferia, onde as pessoas, quando sabem que eu sou filho dele, chegam e começam a contar uma história que viveram junto com ele e, eventualmente, se emocionam e choram. E aí fica uma situação bastante
constrangedora, porque é a pessoa chorando pela memória do meu pai, né? E é um carinho que você não consegue, não tem como medir isso, né? É uma coisa muito legal. Quer dizer, num país onde político e a política é visto como uma coisa muito ruim, você ter alguém que viveu grande parte da sua vida na política e deixou uma memória positiva, isso não tem como medir. É muito bacana. E eu tenho certeza que só cheguei na vereança, na Câmara Municipal, por conta de ser filho dele. Não tem outra razão, né? Mas o Brasil se ressente da ausência do Mário Covas. Nós seríamos hoje diferentes se ele estivesse nesse contexto que está acontecendo hoje. É engraçado, porque meu pai faleceu já tem 15 anos, mas ele ainda é muito presente. Mesmo agora, nos discursos lá do impeachment, o nome dele foi citado várias vezes, como exemplo, etc. E é uma coisa muito forte mesmo. Então, para mim, o peso de você, a responsabilidade de você não decepcionar as pessoas que têm em relação a ele esse conceito todo, ela transfere para você um pouco dessa responsabilidade, quer dizer, de você não decepcionar. E não é fácil isso, não é fácil. Aí a gente, enfim, tem que assumir e ir em frente, né? Seja o que Deus quiser, né? Ele que se preocupe lá e me oriente a fazer as coisas direito. Kobayashi. Mas isso é verdade também. Eu nasci em 74, nasci 3 dias antes da primeira eleição do meu pai, a deputado estadual. Meu nome é Victor, né? Porque Victor significa vencedor, né? Então ele já me batizou como Victor, prevendo já uma vitória em 74. Né? E eu sempre acompanhei, desde a primeira eleição até a última eleição dele, que foi em 2002, né? A gente sempre acompanhou, fazendo material em casa quando criança, pedindo voto na escola, Fechando pais, carta. fechando carta, né? Passando tudo. Então, até hoje eu também ouço muito. Nossa, eu fui aluno do seu pai, em tudo quanto é lugar. A gente mediu junto com o objetivo, foram quase 800 mil alunos, quase 1 milhão de alunos que ele deu aula, né, de cursinho pré-vestibular, que hoje está aí na faixa dos 50, 60, 70 anos, né, de idade. Então, até hoje a gente percorre, né, o São Paulo todo e ouve muito, fala, nossa, você é filho do Kobayashi? Né, o Zuzinha deve ouvir muito isso. Você é filho do Mário Covas? Não, do Kobayashi eu nunca ouvi. Do Mário Covas? Mas isso a gente ouve bastante. O Zuzinho é pior, os caras falam para ele assim, como o senhor está jovem? Não, você sabe que as pessoas falam assim, se você for metade do que ele foi, já está bom. Aí outro fala, se você for 20%, quanto mais diminui, eu fico me sentindo melhor, entendeu? Quando eu falo 10%, eu falei, bom, pelo menos agora... Chegar aos pés, né? Se chegar aos pés, tá bom, né? Cláudio Amadil, tem alguma história de política ou você não? A única história de política é que na Cidade do Livro tem um prefeito da Cidade do Livro também, né? Então nós temos também lá, ó, não temos os vereadores... Tem impeachment lá, não? Não, ainda lá não teve o caso ainda, mas temos o nosso prefeito também. A delegada de polícia Cristiana Bento, da Delegacia da Criança e do Adolescente, né? O que tem ela? Bom, afastado, não entendi aqui. Ela sumiu. Ela sumiu, a vítima Adolescente- assumiu não, a investigação adolescente- do estupro coletivo sofrido pela adolescente de 16 anos na semana passada no Rio de Janeiro. A advogada Heloísa Sami, representante da adolescente, comemorou o afastamento do delegado Alessandro Thiers. O delegado foi afastado. Isso eu quero começar falando. Por favor. Bom, eu vou falar não do tema especificamente, mas vou abordar esse tema, É adolescente vítima, isso que me atrapalhou. É isso aí. falar do Eu que tema do ponto de vista da visão médica. Essa semana eu termino a revisão de um livro de primeiros socorros e que um dos capítulos é exatamente a vítima de agressão sexual. Falamos do estupro. A primeira orientação que se dá para o socorrista é toda pessoa que pode atender uma urgência ou uma emergência e não é médico, mas ele ajuda a salvar a vida e salva a vida.
chamar a ambulância, preservar o local, saber exatamente o que fazer, até mesmo o atendimento da parada cardíaca, enquanto não chega o médico. Isso salva muita vida. E a recomendação nesse capítulo é: vítima de estupro ou de agressão sexual, não fique junto se você não é do sexo feminino. Se ela é mulher, ela não aceita nenhum homem perto, não aceita figura masculina perto, ela não aceita a ajuda do médico, leva a médica, leva a enfermeira, não aceita falar com o padre, nem com o pastor, leva alguém do sexo feminino que possa dar conforto espiritual. Naquele momento, tudo que ela quer ver na frente é alguém que não seja do sexo masculino. Ela foi agredida por esse tipo de animal. Portanto, essa orientação ela parte das nossas orientações como profissionais de saúde. Então, eu acho que nós deveríamos, já que o presidente Temer está querendo fazer alguma coisa para poder tratar esse assunto de uma forma, a delegacia é um lugar muito ruim onde essa moça vai ser interrogada. A forma de interrogar do sexo masculino é diferente. E naquele momento, a relação não se estabelece de confiança entre o delegado, que está ali para defendê-la ou para ouvir, e a vítima. Então, eu acho que o que nós deveríamos fazer é que, nesse caso, tinha que ser uma delegada de mulher, tem que ser uma delegada do sexo feminino, especializada ou não, mas não pode ser... A providência foi tardia, no teu entendimento. Extremamente sadia, é muito Tardia. diferente, é muito Não, diferente. porque primeiro foi um delegado que atendeu. Aí Isso. eu estou colocando se a providência foi tardia ao colocar Foi uma tardia, delegada. no primeiro momento, já tem que ser, na porta da delegacia, tem que ser o atendimento feminino. Quem vai buscar, com quem ela vai ter contato, não pode. A agressão é muito grande. Isso está escrito nos livros, nós estamos traduzindo para essa linguagem da população, para que a gente possa saber atender as urgências e tudo. Da mesma forma, quando a gente entra no capítulo da criança vítima de qualquer acidente, a primeira coisa que você não deve fazer é não afastar a criança do pai e da mãe. A primeira coisa que a gente quer fazer quando quer atender uma criança que acabou de se acidentar é tirar o pai de perto. Deixa o pai perto, deixa a mãe perto. Não faça. E depois ganhar confiança. Como é que você ganha confiança de uma vítima dessa? Aborde de frente, devagar, falando baixo, olhando nos olhos, ganhando a confiança, para depois você fazer alguma coisa. No caso da vítima de estupro, da mesma forma. A mulher precisa chegar de forma carinhosa, olhando de frente, ganhar confiança. Ela é uma parceira, é uma mulher que está ali. Nessa hora, o delegado, desculpem todos os delegados do sexo masculino, eles não ajudam. Por mais carinhoso que seja, por mais treinado que seja, é que nessa hora a vítima não quer ver ninguém do outro sexo. Passa um período, só depois que a psicóloga consegue abordar e tratar esse assunto é que ela volta a confiar na figura masculina. É isso que acontece em todos os atendimentos. Não, apenas que, não sei se foi tardia, como você falou, porque às vezes a ocorrência chega na delegacia, não pela mão do delegado, né? Chega pela vítima, por alguém que vai dar a notícia do crime. E talvez o caminho que encontraram foi pelaquela delegacia, que aquele delegado, então, portanto, começou a tomar providência. A mudança se deu em 2, 3 dias. Talvez não tenha sido tardia, talvez tenha sido no tempo certo. Agora, concordo integralmente com o que o Paulo Frange falou. Eu não tinha nem me atentado para isso. Porque o foco da notícia é de que o delegado teria, colocar em dúvida a lisura ou a isenção do delegado. E me parece que talvez o caminho tenha sido muito mais de você se preocupar com a vítima do que propriamente da lisura ou não do delegado, né? Enfim, se foi por isso, parabéns pela mudança. Algo a acrescentar, Kobayashi? Eu só li também que parece que foi tardia a questão de não ter prendido ninguém. Tem 4, 5 já suspeitos, né? E nenhum preso ainda, né? Vai dar quase uma semana aí do acontecido e existe a possibilidade deles fugirem facilmente. Só que me preocupa nesse caso, associando até com o assunto anterior, a questão da exposição. A exposição de gravações, exposição do vídeo. Então, a nossa cultura hoje ligada às redes sociais. Então, a exposição da forma como foi um vídeo desse e hoje ele se pulverizou da forma que pulverizou e as pessoas vendo dessa forma, isso é bem preocupante. Na minha opinião, é bem preocupante isso. Olha, nós vamos para um intervalo no Gente que Fala e retornaremos em instantes.
Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em pé aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco pela Rádio Trianon, Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o vereador Mário Covas Neto, o vereador Paulo Frange, o professor Vitor Kobayashi e também o administrador de empresas Cláudio Fernandes Amadil, que é diretor da Cidade do Livro. Cláudio Amadil, por 2 vezes você citou a Cidade do Livro e a gente ficou muito mais curioso ainda para entender o que é a Cidade do Livro. Sim, a Cidade do Livro é um espaço aqui de São Paulo, nós estamos aqui na capital, na zona norte de São Paulo. A nossa razão social é como livraria, nós somos uma livraria, só que uma livraria um pouco diferente. É uma livraria que recebe grupos escolares e com o objetivo de incentivar o hábito da leitura. Então, esse é o trabalho que nós fazemos de uma forma lúdica. Então, nessa livraria, tem uma coleção de livros gigantes, as crianças entram nesses livros gigantes e lá tem uma cidade cenográfica com várias etapas, onde a gente mostra a importância, como eu falei, da leitura e dos livros. E associamos temas que estão em evidência. Então, a cada ano nós temos uma nova temática
sempre enfatizando a questão do livro, da importância do livro, de você formar a sua própria opinião, a busca pela cultura, pelo conhecimento, essa que é a ideia, mas uma forma divertida. O nosso slogan é um passeio divertido e cultural. Então as crianças chegam no espaço, eles são abordados pelos nossos personagens. Como eu brinquei aqui agora há pouco, nós temos o prefeito da cidade do livro, que é o nosso administrador. Nós brincamos que o nosso prefeito ele é um pouco diferente, porque ele é um prefeito letrado. Porque ele usa um terno, mas cheio de letrinhas, né? Então a gente brinca que ele é um prefeito letrado. E nós não tivemos casos de corrupção, de impeachment, nada. O prefeito lá, ele é adorado, as crianças gostam bastante dele. Esse empenho de vocês em fazer com que as crianças tenham interesse pelo livro, mas hoje antes as crianças recebiam, quando pequenas, livros de colorir. Né? É o tempo do Paulo Frange, não é do Zuzinha, mas é o meu e do Paulo Frange. A gente ganhava de presente livros, tal, para já ir aprendendo. Muito obrigado. Para já ir se familiarizando com as figuras. Não é? Sim. Hoje, as crianças recebem um celular de presente. Hoje, criança com 2 anos sabe mais do que eu mexer com o celular. Sim. Até que ponto isso atrapalha o empenho de vocês em fazer as crianças gostarem de um livro? Hoje, a tecnologia ajuda no incentivo à leitura, porque o acesso a textos em si é muito mais fácil. Você pode acessar pelo site, como você comentou, pelo telefone, pelo tablet. Mas o interessante, nós que lidamos com crianças, por quê? A gente acredita que é mais fácil você tornar uma pessoa leitora se desde pequena desenvolver esse hábito. Então, isso é muito importante, independente do meio que ela vai utilizar. Pode ser um e-book, pode ser a internet, o celular, mas ela ter acesso aos textos, às histórias, isso é muito importante. A questão hoje de até que ponto atrapalha, na verdade, não chega a atrapalhar, porque a criança ela divide isso de uma forma muito clara. A criança, quando pede um celular emprestado, ela quer ou um joguinho, ou quer um aplicativo. Quando ela pega o tablet, é a mesma coisa, ela quer ver um vídeo, mas quando ela quer ouvir uma história, ela te traz um livro e fala, conta essa história para mim. Então, na cabeça da criança, isso é muito claro isso, e a gente percebe isso nas crianças que vão à Cidade do Livro dessa forma. E a nossa livraria, nós brincamos que assim, a criança pode até lá, a pessoa fala, você não vende livros? Eu falo, não, o livro é uma consequência. A criança tem que querer ler. E para ela ter o acesso, ela tem que ter livros. Você falou que é Zona Norte, a cidade? Na Zona Norte de São Paulo, isso. Onde é ela? O bairro especificamente é Santa Terezinha, fica próximo a Santana. Sim. E é um espaço hoje que... Santana e Casa Verde. Exatamente. É focado, nós estamos chegando a quase 900 mil visitantes na Cidade do Livro. A Cidade do Livro tem 18 anos, a gente recebe por ano em torno de 60 mil visitantes de escolas, tanto particulares quanto públicas, e não só de São Paulo. Num raio de 200 quilômetros de São Paulo, nós recebemos os grupos que vêm. Eu digo grupos porque é um trabalho focado em escolas. Nós abrimos algumas datas do ano para o público em geral, geralmente nas férias, para que os pais possam experimentar essa experiência com as crianças também no incentivo à leitura. A nossa brincadeira é que, fora o prefeito, nós temos uma traça, né, que é um inseto que come papel, come livros, mas a nossa traça é uma traça diferente. Ela é a única do mundo que não come papel, que não come livros. Mas no dia do passeio ela tem uma recaída. E quando o nosso administrador, né, o prefeito, questiona por que ela resolveu comer os livros, ela fala que muitas vezes os livros ficam esquecidos, jogados nas estantes. E aí o nosso prefeito criou, ele implantou a lei mais importante da Cidade do Livro para não deixar os livros esquecidos nas estantes, que é a leitura. Então, por meio da leitura, os livros não ficam parados nas estantes. Então, essa que é a nossa brincadeira lá de motivar a leitura. Paulo Frange, Luiz do Butantã, pergunta em que momento as gravações mostram que a presidente Dilma foi afastada por corrupção. Pode responder por Luiz do Butantã? Olha, eu acho Tem que... gravação que mostra Nas gravações, eu acredito que não. Não vi nada que tenha mostrado que seja por corrupção. Na verdade, a discussão é uma discussão que envolve uma ruptura da relação com a lei de responsabilidade fiscal e com a aprovação de contas. Né? Administrativo, com corrupção nós não temos nada até o momento. A lei de responsabilidade fiscal é administrativa. É administrativo. Ela não há acusações de corrupção. O que foi chamado de pedalada, na verdade, é abrir alguma situação de crédito sem autorização da Câmara, ou seja, tratou a situação sem as regras, sem o rito processual natural, que deve ser. E isso é considerado um erro, não é admissível do ponto de vista da Constituição. Portanto, existe essa relação. Agora,
por corrupção, não temos nada, por enquanto, que tenha demonstrado a presença dela em algum ato. Mário Covas, Jaime do Jardim Bonfilholi, com a notícia que a Dersa aumentou o custo das obras baseada num laudo da OAS que está sendo investigado. Ele pergunta se a Lava Jato pode chegar ao governo de São Paulo. Pode chegar em qualquer lugar. Na hora que você investiga alguma coisa, você vai até as últimas consequências. E eu acho que tem que ir até as últimas consequências. A OAS era uma empresa... Jato, mas as investigações que são feitas no governo do Estado são semelhantes. Já pegou gente. Sim, já. O combate à corrupção, metrô, né? ela não é... O combate à corrupção, ela não é de um partido, o instrumento não é partidário. É um ato para você coibir um crime. E esse crime pode ser feito por qualquer pessoa, não tem identidade, né? E se tiver algum indício disso, que se apure. Se tiver culpados, que sejam condenados. Eu acho que é assim que você tem que encarar as coisas. Não importa se é do governo do Estado ou não. Esse tipo de pergunta é pergunta típica daquele que quer dizer o seguinte: olha, todos são iguais, todos roubam, todos fazem a mesma coisa, etc. E o PT, a diferença é que o PT não, ele faz isso, mas ele pensa nos mais pobres. Que é uma forma de justificar o injustificável. Não, não acho isso, não. Acho que se há suspeitas, você deve investigar. Todos. Não importa qual. É assim, a diferença entre você defender ou combater a corrupção independentemente do partido, ou você defender o partido independentemente do tamanho da corrupção. Eu prefiro o primeiro caso. Se há alguma suspeita, que se faça. Agora, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque às vezes as suspeitas, elas são apenas suspeitas, elas não se concretizam como uma acusação com substância. Mas, como ficou a suspeita lá atrás, alguns já condenam antes de ter a solução. Neste caso específico, a obra do Rodoanel foi orçada pela Dersa em 5 bilhões. Acabou sendo um contrato feito de 3 bilhões e 900, ou seja, foi 1 bilhão a menos. O reajuste que se deu ficou longe dos 5 bilhões. Então, mesmo aquilo que a própria empresa achava que custaria a obra, mesmo com o aditivo feito, ele não chegou nesse valor. Bom, aí você pode falar, não, mas num item específico aumentou não sei quantas... Isso também não vem ao caso. O que vem ao caso é o preço total. É mais ou menos o seguinte: você compra esse terno aqui, bonito aqui do Vitor, né? Não importa quanto custou esse botão. E se esse botão amanhã custar 10 vezes mais, o que interessa é o preço final do terno. É isso. É a mesma coisa. Quando você faz um contrato, você tem uma planilha de custos. Essa planilha, dependendo da empresa, se você, por exemplo, fazer uma obra num local onde eu já tenho uma obra do lado, eu já tenho o assentamento onde ficam os empregados, etc., esse custo, meu custo vai ser muito baixo para você fazer isso, porque eu já tenho lá. E, portanto, eu vou ganhar em competitividade com o meu concorrente. Por outro lado, em outro item, eventualmente ele tem uma vantagem que eu não tenho. E aí é o preço final que vai interessar. Para a empresa, você contrata pelo preço final. E aquele que deu o menor preço. Nesse caso, a Dersa avaliou em 5 bilhões a obra e ele foi contratado por 3.900. Paulo Frange, lei do zoneamento, sancionada há 2 meses, prefeito, traz mudanças polêmicas feitas durante a tramitação do projeto da Câmara. Bom, a lei do zoneamento... Que tanta polêmica tem? A lei do zoneamento chegou em junho do ano passado, o prefeito encaminhou para a Câmara, levou pessoalmente, e a partir daí nós começamos a fazer o trabalho no Legislativo. Por lá nós fizemos 48 audiências públicas, com a participação de 8.000 pessoas, e que culminou em 5.000 proposituras, 5.000 manifestações que foram entregues pelo site da Câmara ou protocoladas pessoalmente. Isso é muito importante, porque a sociedade nunca contribuiu tanto. Nos assustou o percentual e a participação da sociedade. Só que dessa vez nos assustou positivamente porque vieram contribuições absolutamente embasadas.
O pessoal procurou técnicos na região, no seu bairro, procurou arquiteto, contratou escritório e levaram sugestões prontas. Então, quando chegou, tinha muita polêmica. Nós ficamos assustados com o contra e o a favor. E à medida que fomos entendendo mais o processo e recepcionando no texto da lei aquilo que veio da sociedade, publicando em minutas para que a sociedade tomasse conhecimento, foi diminuindo e foi pacificando esse processo. O grande problema era zona corredor com as zonas residenciais, onde está o residencial e aquela rua comercial que tem junto ao residencial. E 34% da polêmica ficou aqui, de tudo que chegou para a Câmara. E aqui nós conseguimos um texto que veio produzido pelo pessoal dos Estados Unidos, que é o artigo 10 da lei, que contempla toda a situação que pudesse agredir o ambiente residencial. Ou seja, aplicando os 10 metros de gabarito do residencial, nesse residencial com lindeiro a uma área corredor, do outro lado da rua, mesmo que de lá possa se construir prédios. E, portanto, isso afasta os prédios das zonas residenciais, não permitindo que alguém que tem um lote na rua comercial e com vizinho residencial no fundo, se ele comprou e unificou esse lote, que o caminhão entre pelo fundo para poder abastecer uma área comercial, invadindo a área residencial. Isso tudo preservou a zona residencial. Portanto, depois que surgiu o artigo 10, que partiu da sociedade, reduziu bastante a discussão. Aí a discussão fica em cima de situações que envolvem verticalização. A cidade tem 6% só do território que ficou verticalizada sem limite de gabarito. Onde está? Sobre os eixos de mobilidade urbana, trem, metrô e corredor de ônibus, corredor e terminais. Só 6%. Esta é a área que vai ter verticalização com adensamento construtivo e adensamento humano, junto ao metrô. Isso acontece em Bogotá, isso acontece no Japão, acontece nas outras cidades do mundo que optaram por esse sistema. Para onde vai crescer a cidade? Para onde vai verticalizar? Vai verticalizar e vai adensar onde tem transporte de massa. E nós ficamos com 2 outros gabaritos. A grande parte da cidade, zona mista, que nós tínhamos 3 zonas mistas, ficou com um conceito único. Todos os conceitos se aplicam à cidade toda. 28 metros, residencial ou comercial, dá 13% da cidade. E 8% da cidade é a antiga rua do comércio dos bairros, que tinha o mesmo gabarito, e na Câmara nós mudamos para 48, ou seja, permitindo construir 16 andares, para que a rua comercial dos bairros tivesse a oportunidade de ter prédios com atividade mais comercial, como universidade, hospitais, escolas, prédios corporativos, para que a gente pudesse gerar mais atividade econômica dentro dos bairros. Isso representa 8% da cidade e representa, então, um desenvolvimento econômico nesses bairros maiores, para que as pessoas não tenham que ficar vindo sempre na cidade para fazer compras, ou seja, traz desenvolvimento econômico. Teve uma participação muito grande da Câmara, são 55 vereadores que também propuseram muitas mudanças, e eu posso garantir o seguinte: daquilo que chegou e daquilo que saiu, nós temos mais de 80% na mudança do texto. E um número muito grande de alterações no zoneamento, contemplando muita gente. Aí disse, mas ainda tem polêmica? Sim, ainda tem polêmica. Nós estamos falando de 90 mil quarteirões na cidade de São Paulo, e das 724 situações que nós atendemos de conflito pessoalmente, nós não terceirizamos isso, eu atendi pessoalmente, 2% nós não tivemos situação que pudesse resolver. No final ficou 83 milhões de metros quadrados de verde, a maior do que nós tínhamos em 2004, dos quais 4 milhões a própria Câmara identificou, junto com a sociedade, e agregou, e nós ficamos com 50% a mais desse verde. E nas áreas de habitação de interesse social, onde vão ser construídas as moradias populares, aumentou 85% na chamada Zona Especial de Interesse Social de Transformação, aquela que será capaz de produzir em relação à lei de 2004. Porque agora... Sabe onde eu questiono? A Câmara aceitou até aquele jardim que existe no prédio lá do Conde, para dizer, é o prédio atual da Prefeitura, no prédio Matarazzo, como uma área verde na cidade? Dentro da cota ambiental, agora, nós temos que cumprir com uma cota mínima ambiental. São Paulo veio para a agenda ambiental junto com a discussão da cota ambiental. Nós temos que cumprir uma cota que atende o D de drenagem e o V de verde. E esse V de verde e o D de drenagem tem que ser cumprido para cada perímetro da cidade.
Então, quando a gente pega um prédio feito na lei anterior e nessa, você vai ver que vai ter muito mais verde, que vai ter que agregar mais verde, vai ter que agregar árvore, acabou mudinha, a árvore tem que ter 2,5 metros de altura ali colocada, e pode ter também o telhado verde. O telhado verde tem uma regra para construir, tem que ter no mínimo 40 centímetros e pode ter as suas árvores. Só que nesse espaço ele tem a capacidade de reter água. E tem uma regra para construir, tem técnica para se aplicar isso. E isso faz com que se cumpra a cota ambiental e, portanto, nós vamos ter menos problema na produção das enchentes com o tempo. A cota ambiental vai ser a primeira vez que vai ser utilizada no mundo. A partir de alguns conceitos que tem na Bélgica, na Suécia, na Inglaterra e também na Alemanha, principalmente, mas ainda não foi aplicado num solo diferente como o nosso. E a cidade de São Paulo ficou dividida em 13 perímetros, porque nós temos 13 solos com um percentual de absorção de água de chuva diferente. Questionou alguma coisa, Mário Paulo? Não, eu queria aproveitar aqui, eu já tive a oportunidade de fazer isso na Câmara, em discurso, que se tornou público, porque afinal tem lá a TV Câmara, tem o Diário Oficial, que acaba reproduzindo as nossas falas, tal, mas aproveitar esse espaço para elogiar o trabalho feito pelo Paulo Frange. O Paulo Frange foi o relator desse projeto. O projeto é muito denso, tem vários artigos, vários mapas, enfim, e vários pontos polêmicos. Uma infinidade de audiências públicas, enfim. O tema foi tratado com profundidade, demorou 1 ano e meio para ser feito, e acho que o resultado foi muito bom. Muito bom do ponto de vista da participação popular no resultado. Você pode ter algumas questões que ficaram... às vezes a prefeitura não colaborou muito com a entrega dos mapas, e aí, na hora da gente votar, a gente não sabia exatamente, criava uma certa insegurança do que estava se votando. Mas, enfim, isso é tudo questão interna da Câmara. O que importa é que o resultado feito e o trabalho desenvolvido por toda a comissão, em especial ao Paulo Frange, que era o relator, foi realmente digno de nota. Vitor Kobayashi, fazer uma pergunta para você que pode parecer até saída de algum. Né? Você é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Existe uma integração muito grande entre a cultura japonesa e o Brasil. Não apenas a cultura, mas e o Brasil. O que a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa faz para incentivar cada vez mais essa integração? Existe, quando os imigrantes vieram, né, a cultura japonesa acabou se juntando, né, trazendo um pouquinho, se incorporando à cultura brasileira. A cultura brasileira é essa mistura de culturas, mistura de raças, mistura de credos, e eu acho que contribuiu muito, né, essa cultura japonesa, não só na alimentação, na agricultura, na questão da educação, né, um pouquinho para incorporar e colaborar com a criação, com a consolidação da cultura brasileira como um todo. E é isso que a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa faz. Ela mantém alguns aspectos, né, da cultura japonesa que agora se integraram. Essa preocupação da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa é manter cada vez mais vivo o Japão aqui dentro? Principalmente manter esses aspectos culturais quando eu falo Japão, que contribuíram não só para manter que os brasileiros sim, mas é para trazer também para os... Se deixar, acaba com ela também. Calma. Para deixar os brasileiros também cientes de que cultura também é entretenimento, é lazer, é gastronomia, né? E eles querem contribuir. Com o tempo também vai se perdendo essa coisa, né? Porque as gerações já são... a grande boom de imigrantes que vieram para cá já tem algum tempo. Então, já tem outras gerações. Certamente, hoje, os filhos, netos, os bisnetos, já não têm aquela preservação. Eu acho que é legal, é isso mesmo. Os mais velhos é que estão querendo manter os mais jovens na linha, né? Cláudio Amadil, Carla de Pinheiros, né? Pergunta se a venda de livros em gôndolas de supermercados ajuda a alavancar o interesse pelos livros. Sim, hoje nós temos uma deficiência muito grande com pontos de venda de livros.
Hoje você vê grandes redes de livraria que acabam oprimindo a questão da diversidade de livros, porque a gente andava no centro da cidade, um monte de livrarias, sim, todas hoje fechadas, não tem muitas, mais. Principalmente com a concorrência com sites de venda de livro. Então isso vai estreitando o acesso aos livros. E eu acho que quanto mais pontos de venda tiver, melhor. Eu acho isso fundamental, ainda mais para a criança, porque a criança precisa ter esse contato com o livro. Tem uma situação que a gente precisa de lembrar. Parabéns, essa figura da Cidade do Livro traz para a gente uma esperança muito grande. Eu sou do tempo em que nós éramos orientados a cheirar o livro, tem que gostar do livro. Livro tem cheiro. E eu venho de uma família onde eu sou filho de um libanês que tinha 9 irmãs mulheres, todas professoras. Então, eu era a cobaia para todas elas tentar ensinar alguma coisa. Então, elas falavam, tem que pegar o livro na mão, cheirar o livro, gostar dele, marcar a página que parou e prestar atenção. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Quem tiver oportunidade de ter acesso a um estudo que foi feito recente, chamado California Five Firsts, que está publicado, inclusive, um resumo no Valor Econômico, há umas semanas atrás, chamando a atenção para o desenvolvimento infantil, de 0 a 5 anos. As crianças, até os 5 anos na Califórnia, um estudo muito bem feito, mostrando que aquelas crianças de classe média, média alta, têm acesso muito grande à informação, a livros, contato, pintura, escrever. E, nesse período, nós abrimos bilhões de conexões por minuto no cérebro de cada uma das criancinhas. Portanto, ela vai disputar um vestibular com muito mais facilidade, ela vai aprender muito mais rápido, aprender língua muito mais rápido. E a criancinha mais pobre não tem condição nem de alguém levar o livro para ela e nem brincar com ela nesse sentido. E, muitas vezes, na creche também não há esse tipo de estímulo. E é preciso estimular. É exatamente nesse momento que a gente abre essas conexões. Então, a presença do livro na família tem que ser cultural. Por isso que estou linkando com a cultura japonesa. É muito importante a gente ter a oportunidade de dar o livro ainda para a criança de presente e não só o celular, né? Para que ele possa passar a gostar da leitura. Quem lê mais, escreve melhor, disputa melhor qualquer tipo de concurso. Vereador Paulo Frange, muito agradável tê-lo aqui. Eu disse no início do programa, espero que retorne muitas outras vezes. Estarei sempre presente. Privilégio. Obrigado, eu que agradeço. Cláudio Amadil, onde fica a Cidade do Livro? Fica na Zona Norte, na Alameda Afonso Schmidt, mas pode ter pelo site, que é o cidadedolivro.com.br. Tem o negócio é ir lá, né? É ir lá, tem que levar as crianças lá, por favor. Não adianta entrar no lá site. Lá mostra como chegar, né? Tem que ir lá, tem que ir lá. Não adianta entrar no site, tem que ir lá. Exatamente. Lá nós brincamos que a criança vai viver uma história. E eles vão viver sim. Então, grato por ter vindo ao Gente que Agradeço. Fala. Vitor Kobayashi, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu já tive uma vez aqui, já há alguns anos atrás. Espero poder voltar também, divulgar um pouquinho das ações. Tem também do Instituto Paulo Kobayashi, que a gente realiza também atividades culturais, sociais, de inclusão digital para a terceira idade, né? A gente ensina a terceira idade aí a mexer no computador, agora com o novo módulo de mexer no smartphones e tablets também, que está sendo um sucesso, né, em toda a cidade de São Paulo. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Mário Covas Neto, bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Zé Copé. É um prazer, você sabe. Aquela euforia do quê? De colocar um candidato no PSDB, ou não? Não, isso é permanente. Maldade da minha parte. Grato por permanente. ter vindo ao Gente Eu que agradeço. Só queria registrar o seguinte, que o Vitor aqui é pré-candidato a vereador e eu espero que, juntamente com o Paulo Frange e eu, que quem sabe a gente consiga voltar para lá, que o Vitor faça parte da próxima Câmara Municipal. Agora não pode falar nada, né? Não pode pedir voto. Não, pré-candidato não há problema. É candidato? Não. A prefeito na Cidade do Livro, não, pelo lá menos? não conseguia. Lá é vitalício. É vitalício. Lá é vitalício.
Grato a vocês que vieram, gente que fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luchetti. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.